E aí, quais são as etapas essenciais da entrevista desse paciente? Primeiro, a gente vai começar, obviamente, com a queixa principal. O paciente vai trazer ali os dados dele, né? Os que ele está sofrendo, os sintomas que ele vem apresentando, as disfunções que ele vem apresentando no dia a dia dele. Logo em seguida, a gente precisa questionar esse paciente ativamente sobre os antecedentes dele, tanto médico quanto familiares. Porque se eu tenho um parente de primeiro grau com um diagnóstico de TDAH, já se torna muito mais provável esse diagnóstico também, né? Assim como um padrão de comportamento. Na família já também comunica muita coisa. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que o pai tinha transtorno por uso de substância, né? Ou então já tinha sintomas parecidos, era muito esquecido, tal, tinha apelido. Isso conta muito no diagnóstico também, tá? Fora antecedentes médicos, já passou por psiquiatra, por psicólogo, já teve impressão diagnóstica, já tratou isso, já tratou aquilo, como é que foi? Aí eu tive depressão, tratei com antidepressivo, melhorei de uma parte, mas não melhorei de outra, a concentração ficou a mesma coisa. Então esses são dados muito importantes, tá? Outro ponto é a coexistência, né, do TDAH com outros transtornos. Então a gente precisa se questionar, poxa, o mais provável, até que se prove o contrário, esse paciente tem alguma coisa a mais. Então como é que está a ansiedade desse paciente, o humor desse paciente, né? Histórico aí de mania, hipomania, algo que flutua de forma episódica. Fobia social, como é isso para esse paciente interagir, né, com outras pessoas, por exemplo, apresentar trabalhos, né, por exemplo. Então a gente precisa sempre pensar no tratamento como um todo, né, no diagnóstico para depois vir um tratamento eficaz para esse paciente de fato, porque se ele tem uma ansiedade muito descompensada, eu também preciso atuar nessa ansiedade, tá? Outras fontes são muito importantes, porque é muito difícil do paciente lembrar dados da infância, né? Então, sempre que a gente for aplicar questionários, por exemplo, né, e na entrevista, a gente tem que pedir ajuda de familiares próximos, né? Geralmente os pais costumam ser as pessoas de escolha, mas na verdade é aquela pessoa que criou o paciente, ou então que conviveu boa parte ali da infância, que vai trazer detalhes maiores sobre como esse sintoma se comportava, tá? A gente pode chegar também com um namorado, cônjuge, por exemplo, para entender melhor os sintomas da vida adulta, tá? Mas eu diria que o maior impacto mesmo é na infância. A gente precisa justamente analisar o desempenho desse paciente, quais são os prejuízos, como é que está a vida acadêmica, o relacionamento interpessoal, né? O relacionamento amoroso, o relacionamento familiar, dentro de casa, a casa está organizada, está um caos, como é que tá? Então eu preciso justamente ver como é que está a vida desse paciente, uso de substâncias, por exemplo, né? Às vezes ele está usando uma substância para compensar um sintoma. Então são dados muito úteis aí, né, no diagnóstico do TDAH, tá? E aí depois dessa avaliação completa, então observem que a gente precisa de muitos dados, né? A gente vai seguir, né, pro, de fato, diagnóstico, confirmar o diagnóstico e indicar o tratamento para esse paciente.